Bluey é mais do que um simples desenho, é uma série que mistura brincadeira, afeto e histórias que tocam gerações diferentes ao mesmo tempo. Mas você já se perguntou como foi a infância da Tilly antes dela se tornar a mãe da Blue e da Bingo? Antes de ser a mãe que conhecemos, ela também foi uma filhotinha e a chamavam de Tilly Carol. Tilly era a caçula do vovô Mario e, dentro da família Carol, ocupava o lugar de irmã menor que hoje a Bingo representa no lar dos Healer. Desde o episódio Dragão da terceira temporada, aprendemos que Tilly carrega muita saudade da mãe, que partiu por conta de uma doença. E agora vamos poder acompanhar como era o cotidiano dessa menininha e ver como a mãe incentivou a desenhar com tanta graça. É bem possível que essa lembrança também revele o nome da mãe e alguns conselhos que moldaram o jeito da Tilly de ver o mundo. Outro detalhe que podemos ver e que os fãs adoram é qual era o brinquedo favorito da Tilly. Já tivemos algum vislumbre dele, a espada que combinava com a fantasia de She-Ra, aquela armadura de princesa que ela usava quando conheceu o Bente em Conto de Fadas. Sinal claro de que, por trás de um sorriso doce, morava uma garota valente, e talvez seja por isso que a senhora Healer ganhou tanto espaço no nosso coração. Então pega sua pipoca, assine o canal e vem descobrir tudo isso sobre o passado da Tilly aqui no canal Planeta Teen. Lembra do episódio Magia, quando Bluey apresenta para Bingo os feitiços de Faz de Conta? Agora pense, como Tilly é a irmã mais nova, é bem provável que a tia Brandy tenha sido sua professora nessa arte de imaginação. Essa pista importa porque a dupla Brandy e Tilly parece espelhar a cumplicidade e as implicâncias que vemos em Bluey e Bingo. O especial começa no presente. Brandy acabou de ter seu primeiro bebê e Tilly vai conhecer o sobrinho. Entre sorrisos e memórias, elas revisitam a infância. Brandy confessa que sente falta daquele tempo, mas nem tanto das traquinagens da irmã. Que traquinagens, provoca Tilly. E aí a conversa puxa um flashback e descobrimos a Tilly filhote, elétrica e cheia de ideias, aprendendo a usar magia. Na casa dos Carol, valia a mesma regra dos Healer, magia existe, ponto final. Pelo menos na brincadeira. O problema é que a Tilly usava isso pra pregar peças na irmã e nos pais, do jeitinho que a Bingo fez em Varinha de Pena. Tinha feitiço que atrapalhava o pai na hora de fazer a barba, truque que roubava o banho quente da Brandy e o encanto que convencia a mãe a caprichar nas bolas de sorvete. Dá pra imaginar a bagunça e as risadas. Outra recordação importante da infância da Tilly aparece no episódio Babá em Dobro, quando conhecemos uma de suas melhores amigas do mundo, que é tão importante para a Tilly que chegou a ter a honra de ser madrinha da Bluey quando ela nasceu. Estamos falando da Frisky. Nesse episódio, vemos como ela sofre com mudanças de vida ao falar sobre um término de namoro complicado. Você lembra que a Frisky quase desistiu do casamento quando o Zack quis se mudar de Brisbane? Essa cena reforça a teoria de que, desde criança, ela tinha dificuldades com mudanças. No início, se mudar para o bairro da Tilly foi um peso enorme. A Frisky só queria ir embora. Mas foi a nova vizinha quem ajudou a enxergar o lado bom da vida de perto. A amizade floresceu ali, justamente quando ela mais precisava. Já a Trixie, que todos sabem que é muito parecida com a Muffin, mostrava traços de personalidade forte desde cedo. No passado, era aquela colega meio mal-humorada, mas com um jeitinho que também divertia. O encontro das três formou um trio curioso, e o episódio vai mostrar não só como deram as boas-vindas a Frisky, mas também como era o dia a dia das garotas nos anos 80. Afinal, já vimos a rotina dos meninos em Contos de Fadas. Agora chegou a vez de descobrir como as meninas inventaram suas próprias aventuras. Mas e você? Qual foi a aventura mais maluca que já participou? Conta pra gente com a hashtag aventura nos comentários. Um dos momentos mais aguardados da trajetória de Tilly é a transição para a vida adulta. Especialmente a famosa viagem a Londres, onde o destino colocou em seu caminho o grande amor de sua vida. No episódio A Apresentação, ela comenta sobre uma festa em que houve uma disputa pela sua atenção, e foi o Bandit quem saiu vitorioso. Isso indica que havia outro pretendente interessante, o que torna a história ainda mais curiosa. Quem seria esse rapaz, bonito e charmoso? O episódio será contado de duas formas. Primeiro, pelo olhar do Bandit, que reencontra a garota que já tinha chamado sua atenção anos antes. E depois pelo ponto de vista da própria Tilly, que talvez tenha ficado em dúvida se deveria ou não dar uma chance ao Blue Healer divertido que insiste em conquistar ela. Sabemos onde isso vai dar.
casamento, filhas e uma linda família. Mas o encanto está justamente em descobrir como esse romance começou e quais foram as escolhas que fizeram o coração da Tilly bater mais forte. E o primeiro encontro dos dois, já adianto, foi divertido pra nós, mas uma catástrofe pra ele. Quem lembra do episódio Restaurante Chique já tem uma boa pista. O Sr. Hiller esqueceu de reservar mesa, ficou tão nervoso que até perguntou de novo o nome da Tilly. E, para piorar, a comida não ajudava. Eram pratos estranhos e pouco apetitosos. Quando parecia que nada mais podia dar errado, veio o auge do constrangimento quando Tilly precisou ir ao banheiro e passou por uma situação embaraçosa que nunca esqueceu. Não é à toa que anos depois, no episódio do restaurante Faz de Conta, Bandit cutuca esse assunto e ela fica claramente incomodada. Mas foi justamente nesse dia que Tilly percebeu ter encontrado alguém especial. Em Restaurante Chique, Bingo serve aos pais uma mistura maluca de gelatina, macarrão, picles, salsicha e queijo. Para proteger Tilly, Bandit encara sozinho o prato nojento. E é aí que ele entende que, mais do que engraçado, Bandit era um parceiro disposto a enfrentar qualquer coisa para cuidar de quem ama. Outro episódio que faria sucesso seria a versão da Tilly sobre aquelas férias inesquecíveis na praia. Você deve se lembrar da fantasia de She-Ra, quando ela insiste que não era ela naquele dia. Na verdade, era apenas vergonha de admitir que tinha se encantado pelo Bandit logo no primeiro olhar. E vamos combinar que muitas vezes garotas fazem esse jogo de disfarce. Vestida de princesa guerreira, Tilly mostrava que gostava de ação e aventura, e seria incrível ver ela adolescente, correndo com a irmã e as amigas, cheia de energia. Não é difícil imaginar que Blue herdou esse mesmo espírito vibrante. Já adulta, Tilly e Bandit também mostraram que amavam explorar o mundo. O episódio Mochileiro já deu uma amostra, e sabemos que não era tão complicado viajar, já que ela trabalhava em um aeroporto. Imagine um especial mostrando os dois recém-casados na Índia, onde Tilly comprou um amuleto da sorte. Coincidência ou não, a vida dele seguiu repleta de alegrias. Que outros países teriam visitado além da Índia e da Inglaterra? O episódio Recém-Casados, mostrando as primeiras aventuras do casal Hiller, seria daqueles que a gente assistiria com um sorriso do começo ao fim. E se você ama Blue e sua turma, corre e assina logo o canal para ficar por dentro de todas as novidades. Falando em aventuras, um detalhe curioso sobre a Tilly é a sua paixão pelo hóquei de campo. É bem provável que ela fosse tão dedicada ao esporte quanto Riley Divertidamente. Em Bob Bilby, quando Bandit está na garagem com as filhas, dá pra ver ao fundo um troféu dourado de hóquei, um sinal claro de que Tilly conquistou um campeonato. Isso sugere que, na adolescência, ela jogava bastante e acumulou boas lembranças. Seria incrível acompanhar o episódio em que ela conta a Bingo como foi vencer o estadual com o time da escola, já que a filha mais nova também se arrisca nesse esporte. Quem sabe a Bingo não segue os passos da mãe e também se torna campeã. Antes disso, na infância, Tilly cresceu em meio à floresta onde vivia com o vovô Mario. Essa fase é mencionada em Vovô, quando aparece a inscrição Tilly na raiz de uma árvore gigantesca, lembrança que ela mesma deixou ali. Nesse episódio, vemos que ela andava no lago com habilidade, quase como uma atleta. É possível que o vizinho Manuel tenha sido quem ensinou ela a conhecer melhor aquelas águas. Imagina o episódio mostrando Tilly criança correndo pela floresta, nadando e explorando. É um verdadeiro sonho para os fãs. Tomara que o Ludo Studios um dia traga esse episódio. No episódio Ovelhinha, algo curioso acontece, e não estamos falando apenas do Bandit pagando mico ou fingir ser uma ovelha mordendo a camisola da vizinha. Logo no início, Tilly aparece sobrecarregada e pede ao marido: "Preciso de 20 minutos sozinha, sem ninguém me incomodando." Essa fala abre um espaço para uma grande pergunta: o que será que ela fez nesse tempo? Sabemos que Tilly trabalha muito e por isso precisa de pausas para recarregar as energias. Mas a verdade é que ela não é exatamente uma especialista em relaxar. Em Relaxar, da terceira temporada, por exemplo, nem mesmo uma praia deserta foi o suficiente para ela mergulhar em paz num livro. Por isso, esses 20 minutos se tornaram um mistério divertido. Será que ela tenta uma postura de yoga, dança escondida ou, quem sabe, seria só um momento de privacidade para algo simples como ir no banheiro sem pressa? E se você gostou dessa jornada, não esqueça de deixar o like, compartilhar com quem ama Blue e voltar para acompanhar mais curiosidades. Até o próximo vídeo.